São João da Cruz, noite escura. Sentem-se os principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos que, embora as coisas santas de si humilhem, devido à imperfeição deles, muitas vezes lhes nasce certo ramo de soberba oculta, de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Nasce-lhes também certa vontade algo vã, e às vezes muito vã, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas, e ainda às vezes de ensiná-los mais do que de aprendê-los. Condenam em seu coração a outros quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam, e chegam até a dizê-lo claramente. Tornam-se semelhantes ao fariseu que, louvando a Deus, se gabava das obras que fazia, enquanto desprezava o publicano. A estes mesmos principiantes, frequentemente o demônio aumenta o fervor e desejo de fazer estas e outras obras, para que juntamente lhes vá crescendo a soberba e a presunção. Sabe muito bem o inimigo que todas estas obras e virtudes, assim praticadas, não somente de nada valem, mas se tornam prejudiciais a eles. E a tanto mal costumam chegar alguns, que a ninguém quereriam parecer-se bons senão eles mesmos. Às vezes também, quando seus mestres espirituais, confessores e prelados, não lhes aprovam o espírito e modo de proceder, estes principiantes, desejosos de ver suas coisas estimadas e louvadas, julgam não ser compreendidos, ou que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescendem com o que eles querem. Consequentemente, logo desejam e procuram tratar com outros que lhes quadrem ao gosto, pois ordinariamente desejam tratar de seu espírito com o que imaginam a de louvá-los e estimá-los. Fogem como da morte aqueles que os desfazem a fim de os pôr em caminho seguro. Chegam até a tomar ojeriza deles. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Têm, por vezes, muita vontade de serem notados pelos outros, quanto ao seu espírito e devoção. Para isso dão mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias, e até alguns arrombamentos, em público mais do que em segredo, nos quais os ajuda o demônio. Tem complacência e muitas vezes desejo de que se veja aquilo. Muitos querem ter precedência para com os confessores, donde lhes nascem mil invejas e inquietações. Têm vergonha de dizer seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta, e na acusação de suas culpas, vão colorindo e disfarçando, de modo a dar-lhes aparência de menos graves. E isto, na verdade, mais é escusar do que acusar. Às vezes buscam outro confessor para a ele dizerem as culpas mais graves, a fim de que o primeiro não pense que eles têm defeitos, mas somente virtudes. Para tal insistem em dizer só o bem que há neles, e com termos encarecidos, no desejo de que tudo pareça melhor. No entanto, fora muito mais humilde, como diremos, não encarecer, e ter antes vontade de que nem o confessor e nem pessoa alguma os tivessem em boa conta. Também alguns destes têm pouco suas faltas, outros se entristecem em demasia quando veem suas quedas, pensando que já haviam de ser santos, e assim aborrecem-se contra si mesmos, com impaciência, o que é outra imperfeição. Costumam ter grandes ânsias de que Deus lhes tire as imperfeições e faltas, mais pelo motivo de se verem sem a importunação delas e em paz, do que por amor de Deus. Não reparam que se ele as tirasse, se tornariam porventura mais soberbos e presunçosos. São inimigos de louvar a outros e muito amigos de que outros os louvem, pretendendo por vezes alcançar esses louvores, no que se assemelham às virgens loucas que, tendo as lâmpadas apagadas, buscavam óleo fora. Muitos desses principiantes têm às vezes também grande avareza espiritual. Mal se contentam com o espírito que Deus lhes dá. Andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. Muitos nunca se fartam de ouvir conselhos e de aprender regras de vida espiritual. Querem ter sempre grande cópia de livros sobre este assunto. Vai-se-lhes o tempo na leitura, mas não na mortificação e perfeição da pobreza interior do espírito, como deveriam. Além disto, carregam-se de imagens e rosários bem curiosos. Ora deixam uns, ora tomam outros, vivem a trocá-los e destrocá-los. Querem-nos, já desta maneira, já daquela outra, afeiçoando-se mais a esta cruz do que àquela, por lhes parecer mais interessante. Também vereis a outros bem munidos de Agnus Dei, relíquias e santinhos, como as crianças com brinquedos.
Condeno em tudo isto a propriedade do coração e o apego ao modo, número e curiosidade destas coisas, pois esta maneira de agir é muito contrária à pobreza de espírito, que só põe os olhos na substância da devoção, e se aproveita somente do que lhe serve para tal fim, cansando-se de tudo ou mais. A verdadeira piedade há de brotar do coração, firmando-se na verdade e solidez, significadas nessas coisas espirituais. O resto é apego e propriedade de imperfeição, que é necessário cortar, a fim de atingir algo da perfeição. As almas bem encaminhadas desde o princípio não se apegam aos instrumentos visíveis, nem se prendem a eles. Só lhes importa saber o que convém para obrar e nada mais. Põem os olhos unicamente a agradar a Deus e andar bem com Ele, pois este é todo o seu desejo. Assim, com grande generosidade, dão quanto possuem, tendo por gosto privar-se de tudo por amor de Deus e do próximo, tanto no espiritual como no temporal. Porque, como digo, só tem em mira as verdades da perfeição interior. Dar gosto a Deus em tudo e não a si mesmos em coisa alguma. Destas imperfeições, porém, como das demais, não pode a alma purificar-se perfeitamente até que Deus a ponha na purificação passiva daquela noite escura que logo diremos. Convém, entretanto, a alma fazer de sua parte quanto lhe for possível, para purificar-se e aperfeiçoar-se, a fim de merecer que Deus a ponha naquela divina cura, onde fica sarada de tudo que não podia remediar por si mesma.